Olá, seja bem-vindo aos estudos dos mistérios na escola de Melquisedeque. Sou Fátima Zanetti, uma consciência pleiadiana, trazendo informações sobre o funcionamento das pirâmides através do 7 princípio hermético de Thoth e falando também sobre a evolução da humanidade, sobre o funcionamento das pirâmides, da evolução da raça humana na Terra. Nas outras aulas eu falei sobre os pleiadianos e falei também sobre os Anunnakis. Mas as pirâmides que estão aqui na Terra, né? Qual é a função dela? Como já falei em vários vídeos, né? Que você pode encontrar no meu canal, a unificação das terapias vibracionais. E também hoje eu vou estar falando de um grande mistério. Eu venho desde 2009 buscando as informações sobre as canalizações. Então eu sou uma consciência pleiadiana e quando a gente encarna, né, aqui neste corpo físico, a gente acaba esquecendo muitas histórias das nossas vidas passadas. E aí eu vou buscando informações e veio para mim o desenho. Como você pode ver, tem aqui um desenho do gráfico, né? Este gráfico aqui que eu desenhei foi as canalizações em 2009. Tem as informações sobre o funcionamento das pirâmides. Mas aconteceu um fato bem interessante. Então, que hoje eu vou estar passando o que é que existe embaixo das pirâmides na planície de Gizé. Então, este gráfico aqui, ele exatamente está mostrando a planta baixa do que foi construído na planície de Gizé, antes de construírem as pirâmides sobre eles. Sobre este gráfico. O que é este gráfico, né? Que eu vou mostrar para você. Então, as pirâmides do Egito, o que nós vemos, todo aquele projeto arquitetônico, toda aquela estrutura megalítica, coisa lindíssima, né? E qual é a função? Então, eu já falei em vários vídeos que as pirâmides na Terra têm a função de produzir energia eletromagnética, mas elas funcionam através dos rios subterrâneos. E é os rios que vão estar transferindo toda uma energia eletromagnética para fazer, através da energia geotérmica do planeta Terra, a energia que a Terra produz no núcleo, esta energia que esquenta a crosta terrestre, faz com que os rios fiquem eletrificados quando passam através das rochas, e são esses rios, são essas águas que vão fazer com que as pirâmides funcionem, tá? O que aconteceu com as pirâmides? Como eu já falei da grande crescente fértil, né? Que antes o deserto do Saara, toda a Mesopotâmia, o Tigre, Eufrates, como eu já mencionei em outros vídeos, que as pirâmides, elas necessitam da água para produzir energia. Então, hoje, as planícies de Gizé estão secas, os desertos do Saara seco, a grande crescente fértil, a Mesopotâmia, né, onde é o Tigre, Eufrates, está tudo muito seco, esta região Então, o que vai acontecer? Como que as pirâmides irão produzir mais energias, né? Então, com a modificação do eixo da Terra e o realinhamento do eixo da Terra, modificação da polaridade das pirâmides, ocorre uma aceleração na produção de energia das pirâmides, porque essa água chegarão com ter mais águas na planície de Gizé.
Isso vai fazer com que as pirâmides começam a produzir energia. Então, o desenho que você está vendo aí do gráfico é um projeto de engenharia, é uma planta baixa da estrutura megalítica que existe para dar toda a sustentação para a construção de toda a estrutura, como vocês podem ver as pirâmides aí atrás, para poder construir essas pirâmides. Essas pirâmides, elas foram construídas há 12 mil anos atrás. Então, lá embaixo, já eu vou explicar, vou mostrar para você o desenho da planta baixa, tá? Do que tem lá embaixo, eu vou explicar o gráfico, pedacinho por pedacinho, que foi passado nas canalizações. Tô deixando bem curioso, né? Então, vamos lá. O que existia lá embaixo nas pirâmides, quando ocorreu o dilúvio, que foi uma outra inversão de polaridade do planeta Terra, né? Uma transição planetária, que foi Noé, mas antes de Noé teve Enoque, né? Um dos construtores desta pirâmide. Então, as pirâmides têm mais de 12 mil anos e já foi feito avaliações sobre a quantidade de água que já existe na pirâmide, na base da pirâmide, que isso vem vindo há mais de 12 mil anos. Isso aconteceu no dilúvio. Então, quando vai ocorrer uma transição planetária, que é uma diminuição da frequência das pirâmides, toda a tecnologia que existia no subsolo das pirâmides, os extraterrestres, quando estavam aqui, eles, os chamados deuses, né? Os deuses astronautas, os extraterrestres saem daqui do planeta Terra. Então fica somente esta estrutura arquitetônica aí que vocês estão vendo. Lá embaixo existem muitas salas na pirâmide. Desculpa. Então, na parte de baixo das pirâmides, o rio, como eu já expliquei, já falei sobre a grande crescente fértil, que as pirâmides produzem energia eletromagnética, que pode ser usado através de projetos tecnológicos, como Tesla queria fazer para iluminar todo o nosso planeta Terra, sem a utilização de fios elétricos. Então, já se usava isso daí no tempo em que Cleópatra, os grandes faraós existiam. Então, lá embaixo, os grandes faraós, como Cleópatra e outros, eles desciam até na base das pirâmides, no subsolo, existiam, que foi passado para mim, salas. São salas que eles ocorriam alterações da consciência e eles conseguiam fazer uma comunicação interestelar devido ao nível de frequência que existe embaixo das pirâmides. E aí, lá embaixo das pirâmides é como se fosse este círculo que vocês vêem no gráfico, tem 7 círculos em volta. É como se as pirâmides fosse um acelerador de partícula, tá? Quando as pessoas vão antes com a aceleração da Terra, antes da inversão de polaridade, da transição planetária, quando os faraós desciam, depois da transição planetária, tá? Em Noé. Os faraós desciam, lá existiam 12 salas ou 12 palácios, né? E esses faraós, eles tinham uma mudança na sua consciência e faziam-se as comunicações interestelar. Em 2013, quando eu apresentei em congresso em Curitiba, que eu fui convidada para o Congresso de Ufologia, Ciência e Espiritualidade, eu levei o desenho que eu vou mostrar para vocês, que foi as canalizações
como que as pirâmides funcionam. E foi muito, assim, foi uma surpresa para mim levar o funcionamento das pirâmides na Terra para este congresso. Eu percebi, assim, que quando eu comecei a falar, eu falei, olha, eu não tenho formação acadêmica, eu sou uma canalizadora, estou trazendo informações científicas daquilo que é passado para mim. No começo, quando da palestra, que foram umas 2 horas, eu apresentei todos os projetos tecnológicos e falando sobre o funcionamento das pirâmides. No começo, eu percebi assim que homens, né, presentes nesta palestra, fizeram uma cara assim, menosprezando no começo as informações. Depois que eu terminei e passei todas as informações, as pesquisas, esses homens, né, levantaram e me aplaudiram de pé. E teve aquele que menosprezou, os olhos cheios de lágrimas. Teve pessoas que vieram me dar os parabéns. Então hoje você vai ter o desenho do que eu apresentei no congresso, o que é a arquitetura, como é que eles utilizaram através deste gráfico que eu desenhei, que está aí, como é que as pirâmides funcionam. Então, eu vou passar agora o desenho. Primeiro eu vou explicar passo a passo esse gráfico, tá? Então, se você observar o gráfico, ele tem 12, eu vou passar o desenho lá de baixo. Ele tem 12 pirâmides. Essas 12 pirâmides são como se fosse uma outra cidade embaixo das pirâmides de Sé, tá? Ali embaixo é como se fosse castelos, cidades. Então são 12 locais, as pirâmides, e que tem salas. Essas salas é onde os faraós desciam e tinha o seu estado de consciência alterado e as comunicações. Os 7 círculos que você está vendo é o sistema de circulação de energia na base das pirâmides, que fosse como um acelerador de partícula. E todas as linhas que você está vendo no gráfico representam túneis de comunicação entre todas as pirâmides da Terra com as pirâmides de Sé, aqui na planície do Egito, aqui na planície de Gizé, no Egito. Aqui, parece que eu estou no Egito, né? Então, este gráfico, ele mostra muitas informações sobre as cidades e as comunicações através de túneis e um acelerador de partícula, a forma com que eles andavam com os seus equipamentos, né, com as suas tecnologias, que quando houve a outra transição planetária antes do dilúvio, que é em Noé, eles pegaram todas as suas tecnologias e voltaram e saíram e deixaram nós aqui a ver navio apenas com esta estrutura. Mas teve um outro fato muito interessante, que em 2013 eu conheci um homem e falei para ele assim, que não deveriam ter mexido nas pirâmides sem saber como elas funcionam, porque as pirâmides, elas foram retirados o ouro, elas foram saqueadas. Então, o que retiraram das pirâmides é muito importante para esta nova transição planetária, que nunca deveriam ter retirado tudo que estavam lá e o que deixaram, porque vai ser necessário retornar o ouro que foi retirado e para ajudar no funcionamento das pirâmides na transição planetária. Mas a ganância, a ambição, né? Eles vão lá e
ocupam, retiram aquilo que não é permitido e vai fazer falta para a transição planetária novamente, esta falta de todo o material que eles retiraram de lá, que não era para ter retirado. O ponto central do gráfico é onde fica uma das 3 pirâmides, porque como é que elas funcionam? As pirâmides, como está no 7 princípio hermético, o mesmo que está em cima é o mesmo que está embaixo. Então, tem uma ponta, embaixo dessas pirâmides existe uma outra pirâmide, também com uma ponta invertida, que faz a conexão com os rios. Então, além da pirâmide que está na planície de Sé, que todo mundo vê, lá embaixo também tem outra pirâmide com base invertida, porque o mesmo que está em cima é o mesmo que está embaixo, para conexão com a frequência dos rios subterrâneos e o processo geomagnético do planeta Terra. E o mesmo que está em cima e o mesmo que está embaixo é o mesmo que estão nas constelações, que são a forma com que entram em um estado de comunicação interestelar das pirâmides com as constelações no nosso sistema solar. As pirâmides têm esta função, além de produzir um campo eletromagnético do planeta Terra, produz energia eletromagnética que daria para iluminar todo esse planeta, né? Hoje nós não precisaríamos usar toda esta tecnologia, tudo isso que nós estamos presos a esta tecnologia, que precisamos de energia elétrica, né, hidráulica, hidrominerais, para produzir energia elétrica aqui que nós estamos aqui. Mas o que existe lá embaixo? Então, vou mostrar agora o desenho que eu apresentei no congresso. Este desenho aqui. Vocês podem observar? Então, eu vou falando devagar o desenho que está aí. Então, o desenho está apresentando que tem 3 pirâmides, estão sobre uma caixa de ressonância e contenção de água na planície de Gizé. Então, tem uma caixa construída e sobre dentro desta caixa existe este desenho todo, que tem o gráfico, que é um acelerador de partículas, que são 7 círculos, são todos os palácios conectados com toda esta estrutura ao redor, e o centro está conectado com as pirâmides na planície de Sé. Então, mesmo que está em cima, está embaixo. Então, a caixa é que fica fazendo com que as águas que movimentam no planeta de leste para oeste é que faz esta transmissão de energia entre todas as pirâmides no planeta. Do outro lado tem um gráfico e mais as 3 desenhos de 3 pirâmides, tá? Que você está vendo aí. Exatamente pega que a forma com que as águas dos rios subterrâneos passam por baixo delas. Então, depende toda a água do Nilo, movimentação da frequência da água do Nilo, o que está em cima é o mesmo que está embaixo, é que faz com que as pirâmides funcionem. Então, somente para que possa existir vida neste planeta. Então, aqui é um grande laboratório, né? Então, eles gostam de nós, os extraterrestres, porque este DNA aqui ele pode ser manipulado da forma com que eles querem e fazer experiências, né? Então, a planície de Gizé, lá embaixo também tinham grandes laboratórios e muitas tecnologias. E aqui que você está vendo aí, todos os riscos dos gráficos faz ligação ainda até hoje com a esfinge que está lá. E então todo o sistema de conexão através da esfinge, entrada através da esfinge,
E tem uma entrada nas pirâmides também, que dá acesso para ir lá embaixo. E espero um dia eu conseguir chegar a ver as pirâmides do Egito, né? Que é o meu sonho. E um sonho foi muito interessante, que eu sonhei que eu entrei dentro da pirâmide do Egito e com o toque da minha mão eu abri uma porta, que seria um portal, né? Que eu fui levada, mas não sei quando vai ser esse dia que eu vou conseguir tocar nesta porta e ela abrir. Então vai ser bem interessante eu conseguir chegar a este processo, né? De tentar, de tocar. Então deve ter algum sinalzinho. Como no último vídeo que eu passei para você, espero que eu matei a curiosidade para saber o que tem lá embaixo, que é este gráfico, é exatamente o desenho, é uma planta baixa, né, do que existe embaixo das pirâmides no Egito, tá? Então, imagina o tamanho que é isso daí, que está embaixo das pirâmides, e existe uma outra cidade lá, e um sistema de comunicação entre os intraterrenos, né, através de uma passagem ali. Agora, tem um outro sistema para comunicação lá, que é este desenho da medalha que eu me mostrei na outra aula. Então, esta medalha aqui também é uma marca dos pleiadianos, dos extraterrestres, de conexão com as pirâmides da Terra. E que é um desenho da estrela de Davi. Então, nós conseguimos ter esta interação. Então, por isso que eu sou uma consciência pleiadiana. Eu sou uma consciência e tentando lembrar de todos os detalhes das minhas vidas passadas, né? Então, hoje fica aí a curiosidade do que existe lá, que o gráfico que eu desenhei é a planta baixa do que existe embaixo das pirâmides de Sé. E com mais detalhes você vai encontrar mais informações dos vídeos que tem no meu canal. Então acesse lá o meu canal, é a Unificação das Terapias Vibracionais, você vai encontrar. Também tem informações, se você queira saber, tem o meu site, que é institutofatimazanetti.com. Mande algumas informações ou recado para mim. Tem o e-mail, que é institutofatimazanetti@hotmail.com. E se você quer participar do grupo, o grupo é Telegram. Telegram é Estudos dos Mistérios. Então, eu espero você lá no grupo. Se quiser conversar comigo e tirar algumas dúvidas, fique à vontade e seja bem-vindo. Sou Fátima Zanetti, uma consciência pleiadiana, trazendo informações sobre o funcionamento das pirâmides na Terra, sobre os 7 princípios herméticos de Thoth e sobre a evolução da raça humana em uma transição planetária com o funcionamento das pirâmides. Gratidão, até a 14ª aula, onde eu vou trazer mais informações para você. Gratidão e seja bem-vindo.